Oi! Bom, a gente tá aqui um pouquinho pra falar sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. É inspirado numa história real e ele é pelo autor do William Camboja, acho que é assim que se fala, e Brian Miller. E ele conta a história de um menino que com 13 anos morava em um vilarejo na cidade de Malawi, na África. E aí mostra toda a situação deles, eles pobres, passando fome e toda a crise que tem lá. E nesse tempo, o menino nunca deixou de desvalorizar a educação, como nos dias de hoje. Ele sempre procurava aprender mais e mesmo com o afastamento dele, com as bibliotecas a respeito de sua família, ele sempre queria aprender mais e valorizar mais o seu estudo. Tanto que quando ele foi expulso da escola, né, como o Brian falou, ele deu aquele jeitinho dele, às vezes o jeitinho brasileiro, só que do jeito dele, para poder continuar entrando na biblioteca, que no caso ele não poderia estar pelo fato de não estar matriculado na escola, né? Porque, tipo, eles não tinham condições para manter ele no colégio. Só que para ele a educação era o passaporte para sair daquele mundinho e daquela situação que eles estavam. Então, era o jeito que ele tinha para continuar a vida e buscando oportunidades, né, para se dar bem. Tudo pelo aprendizado, né? Mas também outro fato que eu achei muito importante no filme foi que quando a menina, a irmã do Will, terminou o ensino médio e estava para entrar na faculdade, e a mãe dela diz: "Não, minha filha, tu vai para a faculdade e porque tu não vai ser mais uma mulher aqui desse vilarejo que vai continuar uma mulher mãe. Tu vai seguir teu sonho, tu vai estudar, tu vai aprender". E também houve boatos dessa mesma menina que quando ela ia entrar na faculdade, de fato ela estava namorando com um dos professores, né? E disseram que não, ela só conseguiu essa bolsa, essa entrada na faculdade por causa dele, por causa de um homem e não pelo merecimento dela. Tanto que ela estudava noites e noites pra conseguir, ela buscava também, assim como eu, a educação. Sim, porque o Will, quando ele foi pra casa dele, ele acabou vendo, eles e os amigos dele vendo ela com o professor. E aí logo começaram os amigos dele a murmurar pra ele, né, que as notas boas que ela tinha era por causa disso, né, mas ele não, porque ele sabia como era a irmã dele e todo o merecimento, todo o esforço, porque ele conta, né, que ela ficava estudando de noite, tipo, quando os pais eles tinham condições de colocar querosene, então ela ficava estudando à noite, então era uma justificativa, só que as desconfianças existiam naquela época. E o filme, como a Mari já falou, como ele é baseado numa história real, essa história aconteceu no ano de 2001. É um tempo muito recente, cerca de quase 20 anos atrás, a gente está em 2019, e não dá nem 20 anos. E aí a gente não consegue acreditar, pelo menos na nossa realidade em que a gente vive, a gente acaba não vendo essas condições aqui, então às vezes a gente acaba nem sabendo que existe. Como a Mari falou também, é um filme muito de aprendizado, pois você vê a divisão entre classes sociais e até mesmo a luta pela comida. Quando o governo manda caminhões de comida e de água e as pessoas começam praticamente a lutar contra a fome, pois o que vem na frente elas pegam e até mesmo elas se dão conta de entrar na casa das outras pessoas e roubar as comidas delas, fazendo assim com que as outras pessoas fiquem sem comida e só pensando nela. Assim, isso tudo se começa em função que o governo não está dando a importância de vida para essa vila, para essa comunidade. Porque pelo fato de a vila não ter nenhum lucro, arrecadar nenhum imposto, que sejam significantes para o governo. Porque é uma vila, né? Algo pequeno, a arrecadação lá é pouca. E como é bastante retratado, a chuva sempre acontece em um período e no outro é seca, então é muito ruim para eles produzirem e conseguirem alguma coisa. E por ser um pequeno vilarejo, o governo não valoriza as pessoas que estão lá, pois não irá mudar nada para eles, entende? Porque a África é muito grande, então um vilarejo não tem como produzir um lucro muito grande. Só causaria despesas pro governo. Sim, e aí, como já falado, acaba até mostrando uma cena em que quando o pai, ele sai pra ir numa manifestação, porque eles querem fazer barulho, eles querem que o governo veja que eles são importantes, que eles são pessoas, eles merecem ser tratados como tais. E então chegam outras pessoas que estão, já um homem que aparece lá, tá 2 dias já sem comer, e aí quando eles vão lá ver, não tem mais comida, porque todo mundo roubou o pouco que eles tinham. Então é algo bem sério, bem emocionante, dá vontade de chorar.
quando a gente tá com fome, quando a gente tá com sede, como eu já disse, pelo fato de a gente não viver essa realidade, eu acho que a gente faz de tudo pra conseguir. Porque é triste imaginar que isso aconteceu em pleno século XXI, há 20 anos atrás, né? Tipo, muito pouco tempo pra saber, e isso não ocorreu só 20 anos atrás, ocorre também nos dias de hoje. E a gente nem se toca, a gente não tem um pouco de empatia com essas pessoas. É uma questão de valorização também, por causa do aprendizado, que você, tipo, nunca... Calma aí. Tipo, o que eu quero dizer é que tu nunca, vamos dizer assim, passou fome, não sabe como é que é, e daí tu se afeta só com quem isso. Só quem viveu sabe. Só quem sente na pele sabe dizer. É A dor é muito grande. Fala de novo a tua fala. Começa questão de aprendizado, tu tá falando. E também é uma questão de lição de vida e também de muito aprendizado, pois tipo, vocês não convivem, vamos dizer, com a luta contra a fome. Já você entra numa realidade que não é comum entre si. E com isso você acaba se interessando no filme e isso se torna, tipo, algo novo. Porque é muito diferente tu tá naquele mundo, tu viver e tu ver a dor que as pessoas passam. Porque tem uma parte do filme que mostra os pais que quando eles perdem toda a comida que eles têm que fazer um racionamento porque é muito pouco. E eles querem começar, o pai, né, puxa pra começar a rezar. Só que daí a mãe para, porque ela conta que quando eles se casaram, eles prometeram que eles nunca iriam rezar para que chovesse, para que dessem alimento, porque eles acreditavam na modernidade, que tudo ia melhorar. E quando eles se dão conta que não é bem assim, que o passado não ficou no passado, que é muito mais, é muito chocante. E quando o menino ele percebe as condições que não só a família dele, mas também a vila, que ele tava a vila, as condições que eles estavam vivendo lá, ele busca e tenta procurar uma solução para esse problema. E ele acha com a criação de um sistema para energia eólica, e ele cria ele e como um protótipo antes pequenininho e dá certo. E com isso ele vai pedir equipamentos, vai atrás de sucatas da região dele, que encontra no lixão. O lixão começou com a produção de tabaco, porém como eles não conseguem mais produzir tabaco por causa da irrigação, a falta de água, a terra seca, então esse lixão já está se esvaindo, já está acabando os utensílios que ele pode ser usado ainda. Aí então ele procura, além desses utensílios que estavam no lixão, ele pede a bicicleta pro pai dele. E primeiro ele não acredita, né? Porque ele acha que vai dar certo, é o único meio de locomoção que eles têm pra poder se locomover naquela cidade. E às vezes entregar algo pra quem não sabe se vai dar certo ou não pra uma criança ou um adolescente, ele preferia não deixar. Mas aí depois, quando a mãe insistiu pra ele acabou cedendo. E quando o pai viu o resultado do que o Will tinha feito, daquela construção, e que começou a vir água, não só o pai dele, mas também a família, a vila deles ficaram tipo, super contentes e não acreditavam no começo, né? Porque eles não acreditavam que isso podia ter. Era uma tecnologia não avançada para aquela época, mas era. Isso tipo, trouxe muita felicidade e melhores condições para a vila, né? Nessa parte eu achei que o filme foi muito surreal, muito fantasiado, porque logo no protótipo já dá certo a ideia, quando ele constrói também não tem nenhum erro. E o jeito que ele consegue o Dimo foi muito fácil, ele só pediu pro namorado da irmã dele, né, que era o professor, e ele já conseguiu o Dimo. Isso eu achei muito conto de fadas. Mas o filme ele retrata muito bem a realidade em contraponto, porque o pai dele não dá logo de primeira a bicicleta, né? Porque quem é que vai acreditar em uma criança que a ideia vai dar certo? Até mesmo o próprio sistema de irrigação se torna algo forçado, pois ele vai num lixão e com sucata ele consegue fazer isso, entende? É muito estranho também da onde ele conseguiu essa ideia. Pois é. Mas é assim que as ideias nascem, né? De algo que não existe. Uma ideia é uma ideia. E com certeza isso também foi fruto um pouco da educação dele, desse conhecimento que os pais faziam, insistiam para que eles aprendessem e conhecessem mais. E eu acho que isso foi um pontapé, um estopim inicial para a criação dessa ideia. Sim, porque a educação para eles era o passaporte para uma vida melhor, de oportunidades e de conseguir o que desejavam, E de né? condições, né? De condições, uma vida melhor. Era isso que eles iriam conseguir, era um mérito e o valor que eles davam para a educação é muito grande. Consegue ver que, apesar desse conto de fadas, ele conta uma história muito real e faz com que a gente acredite no que a gente está vendo em função dos sons, das imagens, das cores que a gente está vendo, que estão sendo retratadas em cada momento,
quando começa a chover, que às vezes no período de chuvas que nascem algumas árvores, aquele verde, às vezes consegue marcar a gente também. A chuva, mesmo sendo chuva, sendo água, é um tema não alegre, mas às vezes também um pouco triste. Mas eles fazem nos pensar, ele nos faz refletir sobre a questão de sustentabilidade, então ele é muito impactante na vida atual também, ele é para ser levado ao longo do tempo, porque ele retrata praticamente tudo. É questão da natureza, é questão da política, é questão da economia. A pobreza. Tudo, ele retrata tudo e nos leva para outra dimensão, porque nós que vivemos aqui não percebemos tanto isso, porque aqui também é um local pequeno, mas aqui tem muito mais condição do que lá. Esse filme pode ser, até mesmo ser comparado com uma questão de conhecimento, né? De mundo, tipo, Sim. saber como é viver, né? Se colocar no local do outro, porque tu assistindo aquele filme, tu pensa, poxa, se lá assim, que sorte que eu tenho de estar aqui, porque tem tantas pessoas que aqui já reclamam, aqui já dizem, eu não quero mais aqui, e acabam muitas vezes se suicidando, se matando, mas tem gente muito pior, então a gente tem que agradecer por tudo que nós temos, né? Então, esse filme é muito impactante, mas muito bom. É conhecimento de mundo, conhecimento tanto didático, porque tu aprende muitas coisas lá, mas principalmente de experiência, porque tu nunca vai querer passar por aquilo, então tu vai acabar se mudando. Então, eu acho que a gente indica muito o filme. O filme, ele é muito bom. Emocionante, impactante, real. Tipo, tem partes que ele retrata a realidade, assim, ó, nua e crua. Mas, só falando sério, eu quase chorei. Ele é muito bom. Assistam, gente! Eu acho que a gente falou muita emoção, né? E é o que traz mesmo pra nós. Então, é isso que a gente tem. Eu acho que é isso, a gente gostaria que... E apesar de ser um filme que retrata, que é um drama, ele faz toda essa reflexão na gente, né? E não tem aquela melosidade que muitas vezes a gente tem um preconceito com drama, romance, choro, mas é totalmente diferente, é muito válido assistir. Com toda certeza, vai abrir, além do seu conhecimento, vai te trazer uma visão completamente diferente. E tu vai aprender a valorizar uma gota de água, cada dia que a gente levanta da cama, pra poder e viver nesse lugar que é maravilhoso, que nem a gente mora em Roca Salles, que é muito bom, e vai aprender a valorizar. É isso, então. Então eu acho que é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Recomendamos a todos vocês o filme. Então, assistam. Beijo!